Fala galera, Caio Lopes aqui com vocês. Vamos lá. O Ibov essa semana deixou um sinalzinho de correção, mais uma vez, né? A gente já percebe alguns sinais de correção no gráfico diário que não vinham sendo confirmados e fechamos a semana aí com volume na média, ou seja, apesar de termos ficado aí praticamente dois pregões sem os Estados Unidos, né? O volume na semana foi bom, mas chegando em resistência, fechando ali um pouquinho acima, é verdade, né? Na verdade, fechou no ponto da resistência e deixando um sinal, um candle aí de correção, tá? Bom, no vídeo de hoje vocês vão ver uma situação aí que reforça muito essa questão do Ibov, beleza? Fora isso, galera, a gente teve o dólar formando o fundo no semanal, ou eu tô falando besteira, peraí. 47,5, né? Formou fundo no semanal, tá? Naquela região dos 4.840, é verdade que não chegou nos 4.840, mas chegou muito perto, né? Parou no 45 semana passada. Então, dólar formando fundo e Ibov deixando um sinal de correção, existe sim uma grande chance do Ibov iniciar uma correção a partir de agora, galera. Essa correção, ela qual que é o alvo, na verdade, né? Bom, assim, primeiro que cravar isso é impossível e desnecessário, não interessa. Agora, pontos que a gente pode ficar de olho, não tem jeito, é aquela região do 120, 119,5, falando de semanal principalmente, seria o alvo ideal para essa correção, tá? Pensando na continuação dessa pernada de alta que o Ibov vem fazendo, né? Se perder fechamentos aí abaixo de 119,5, não tem jeito, é 113 mais uma vez. Então, temos que tomar cuidado. A gente tem aí algumas operações em aberto e tal, a maior parte delas já deu parcial, a gente já está protegido, mas essa situação ela é bem possível de acontecer. Vamos lá, dar uma acelerada porque é importante. Tem bastante coisa para a gente ver, tá? Índice financeiro bateu na tampa, tá no tetinho aí, tetinho, tá no teto e possível também que forme topo essa semana e entre correção a partir de agora. Se romper isso vai ficar legal, né? Mas, ó, aí abre um espaço para subir um pouquinho mais, na casa dos 12.800, não tem mais nesse momento, né, tantos alvos para cima, tá muito mais próximo de regiões de importância, mas rompendo aí abre um pouquinho mais de espaço para subir, tá? O índice de consumo segue naquela história do fundo duplo aqui, tem o teste para fazer dos 3.200 e 3.300 basicamente. Acima de 3.300 seria aí a confirmação de um ótimo padrão de reversão, tá? Sinceramente, eu não acredito muito nessa possibilidade no momento. Beleza? Bom, Tesla. Tesla, isso aqui era da semana passada, né? Da outra semana, onde a gente teve aí alguns papéis, a Cisco, aqui eu já mostrei para vocês e tal, beleza, tá? Então, esquece isso, que já passou mais de uma semana. Agora a gente tem um caminhão de papel para essa semana aqui. Ó. Percebo que ontem já fechou, na sexta-feira já fechou tudo negativo, né? Bom, vamos lá. O que, que a gente tem, tá, galera? Ambev fez uma baita de uma pernada de baixo aqui. O papel que no semanal a gente já vê, né? Tá diferente do que, para quem já opera tantos anos como eu opero, né? É, a gente tinha uma visão de Ambev que no momento não tá mais acontecendo, tá? O que, que a gente vê aqui? Primeiro, bateu em resistência no semanal, perdeu aqui o último fundo, agora corrigiu até uma resistência gráfica. Se eu fosse traçar FIBO, se eu fosse não, traçando FIBO aqui, né? Nesse movimento todo, dessa pernada de baixa, ó, a correção veio testar a primeira retração, 38,2. Ambev deixou um topo no semanal em resistência gráfica, em resistência por indicador e perdendo isso abre uma chance de pivô de baixa no semanal. Alus, o papel que na comunidade aí, o pessoal comentou comigo ontem, eu confesso que eu não olhava esse papel, e tá na lista do Ibov, inclusive, na cesta do Ibov não olhava. Já trago notícias não tão boas, né?
Allos deixando o sinal de topo duplo no semanal com divergência de baixa também, tá? BIF3. BIF3 aqui tá um pouquinho diferente, né? A gente percebe um fundo em BIF3 aqui, fundo duplo no semanal, inclusive, tá? A gente pega com o fundo lá de setembro de 2021, então é bastante tempo, né? Mas tá aí. Particularmente eu não gosto muito, mas eu vou ficar de olho durante a semana nesse papel, principalmente pela situação do Ibov, tá? BPAC, topo duplo no semanal, por enquanto com divergência de baixa também. COSAN, topo no semanal, depois de ter feito aqui um mini zigue-zague, que não confirmou esse fundo, deu uma esticada para baixo, mas ó, deixando um topo no semanal depois de testar a média de 200, possibilidade de pivô de baixa em COSAN. Rente, pernada de baixa, deixando o topo mais baixo aqui, possibilidade de pivô de baixa no semanal. Aqui eu quero chamar a atenção de uma coisa, tá, galera? A possibilidade não é a garantia, tá? Que fique, eu sei que é óbvio, mas às vezes quando a gente está ouvindo, a gente já começa a associar as palavras e não faz a referência, tá? Por que que eu tô falando isso? Porque não é garantia que vai acontecer um pivô de baixa, não é nem garantia que vai confirmar esse topo, que se alguém pensar em fazer trade iria dar uma boa operação ou não. Não é isso. Eu estou analisando o gráfico. O meu papel é analisar o gráfico de forma clara, objetiva e sem viés, né? Então tá aqui. O que eu imagino para Rente 3, por exemplo? Cara, se esse papel viesse testar esse fundo daqui dos R$ 51, seria uma boa oportunidade de procurar compra e tal. Por quê? Porque a gente percebe que o papel está preso nessa região como um suporte. Agora, se perder 51, de fato, seria um pivô de baixa. A mesma coisa para os outros papéis que eu já analisei. Soma, aqui é diferente. Por quê? Porque é um papel que já está em tendência de baixa. Fez uma baita de uma pernada de expansão, fez uma pernada agora de correção dessa queda. Não chegou na resistência gráfica, parou aí na retração de 38, possivelmente, eu não tracei, mas podemos fazer, né? Se eu conseguir selecionar essa porcaria aqui, ó. E nem chegou na retração de 38, né? A retração de 38 estava no alvo gráfico, tá? Mas de fato, tendência de baixa já está no semanal, deixando o topo. É muito possível a continuação dessa queda. Agro 3, aqui é um papel diferente, tá mais parecido com BIF 3, né? Já tá querendo formar um fundo e tal para tentar dar uma subida. Então é isso, ó. A gente tem Agro 3 que fez um pivô de alta, veio testar aqui o topo do pivô como um suporte, a média de 21 encostando. O papel já está nessa formação de fundo aí já há algum tempo, mas não confirmou. Então está deixando candles cada vez menores, melhorando um pouco aí a relação de risco-retorno dessa condição, tá? Guararapes, o papel que vinha de tendência de baixo, o que aconteceu? Anulou, deu uma puxada para cima, tá? Não anulou, desculpa. Formou esse fundo mais alto que o anterior. Aqui abriu espaço para o pivô de alta, só que já por enquanto está falhando, né? Então, deixando um novo topo aqui. Se perder a mínima da semana, existe uma grande chance desse papel voltar para a tendência de baixa. Movida. Topo, depois de ter deixado um topo no semanal, corrigiu no média de 200, aliás. Fez um movimento para baixo, perdeu o último fundo, agora subiu um pouquinho, deixando um topo aqui que também desenha um pivô de baixa, tá? Papel que tentou reverter a tendência para cima, não conseguiu. Ó, junto com as retrações de 38% e 50%, beleza? TASA. TASA também formou fundo, é uma região de suporte aqui do papel nesse momento, junto com a média de 200. Pode tentar dar uma esticada aí para cima, nem que seja só para testar os 16. Cara, eu venho falando de R$ 16 em TASA, 16, 19, há mais de 2 anos, basicamente, né? O papel tentou ficar para cima, não conseguiu, aí a gente voltava a falar desse ponto e tal. No fim, ele não conseguiu sair muito disso, né? Há praticamente 2 anos, muito próximo aí no valor. E aí, BPAN, que também, ó, formou aqui uma pernada para baixo da correção da alta. Tinha que confirmar esse pivôzão de alta, por enquanto falhou, né? Não rompeu os 9,75 e tá deixando um topo. Esse topo
pode retomar o movimento de baixa. Alvo, se acontecer isso, 5,40 e depois 4,80 aqui. São os dois alvos para Banco Pan, tá bom? Que mais? A gente tem lá no S&P, mais uma semana fechou positiva, S&P testando a máxima do ano aqui, chegando muito perto, ainda sem um sinal, né, de correção, pelo menos gráfico a gente não tem no semanal. Nasdaq renovou a máxima do ano, aqui já deixou uma correçãozinha, pelo menos, né, ficaram praticamente 2 dias sem pregão aí essa semana, né? Mas já testou a máxima do ano, já renovou e deu uma leve falhada aí, por enquanto, mas sem sinal de topo, segue normal, tá? A Alemanha também, quarta semana seguida de alta, testando aqui o topo do pivôzinho de baixa que formou no semanal. Então é uma região de resistência também. Então a gente percebe, S&P em resistência, sem sinal de correção por enquanto. Nasdaq em resistência, sem sinal de correção. Alemanha em resistência, sem sinal de correção, tá? Petróleo Brent formou fundo, né? Depois do pivô de baixa aqui, formou fundo. Aqueles 77 por enquanto seguraram como suporte. Aí a gente tem na China a confirmação do topo aqui e a chance da China continuar na tendência de baixa aí. Tá bem forte, beleza? Bom, é isso. Para quem está na comunidade, eu tinha recomendado uma comprinha de Bitcoin aqui. Chegou a dar uma acelerada, chegou, né, ontem aí, na sexta-feira, chegou a dar uma acelerada e tal, mas acabou voltando, não andou, e aí eu já passei uma nova sugestão aí pra galera que entrou, ficar de olho, tá? De cripto a gente tem Mana hoje, né, hoje subindo aí 13% no momento, bem legal. Send e Gala 6%, então aí tentando recuperar uma forte queda que veio acontecendo nas criptos, né? Mas é isso, tá? E Binance Coin, ó, fica aí até de sugestão para vocês acompanharem. Binance Coin no diário tá formando aqui um movimento encurtando aqui o tamanho dos candles e tal. Também em breve aí, durante a semana, pode dar alguma coisinha, tá certo? Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Uma ótima semana, tamo junto. Fui!